Sejam muito bem-vindos ao Serena Talks, apresento um local para a gente trocar experiências para você que já é nosso representante de vendas e principalmente você que está pensando em se tornar um. E nesse episódio a gente vai falar sobre um tópico muito importante que é a prospecção de novos clientes, como que a gente aumenta a nossa base de receita, né, de dinheiro sendo gerado. E para falar sobre isso, nada melhor do que chamar de fato um especialista regional de vocês, Murilo Andrade. Murilo, quem é você e o que você faz? Cara, vamos lá. Meu nome é Murilo. Eu sou especialista regional de vendas aqui na Serena. Trabalho aqui na Serena há quase 3 anos. E, cara, espero poder, né, contribuir o máximo que eu puder aqui na nossa conversa aqui, que vai ser super proveitosa para a equipe de vendas. Cara, vamos falar um pouco sobre vendas, né? Quando a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre histórico também. Você atua em vendas tem quanto tempo? Quais foram as suas áreas que você já atua também? Legal, cara, eu atuo com vendas há muito tempo já. Eu atuo com vendas há quase 10 anos da minha vida. Foi quase a minha carreira profissional inteira. Já passei por diversos setores do mercado, né? Enfim, comecei lá embaixo como office boy, assistente, já fui supervisor de vendas. Hoje estou aqui no desafio da Serena e espero aí contribuir sempre mais aí com a Serena para os nossos negócios. Legal, eu gosto de falar que durante todo o processo de venda tem uma etapa do processo que é a etapa-chave, né? Que é a prospecção. Se a gente fosse falar sobre prospecção, o que ela representa para você? O que seria uma prospecção boa, por exemplo? Cara, a prospecção representa para mim o principal ponto da venda, tá? Ela é o motor que move toda a cadeia da venda. Então a venda, ela é o principal, ela que move, ela que direciona tudo aquilo que você quer chegar de resultado, tá? E ela para mim é o principal processo da venda. Sem ela a gente não consegue vender nada, a gente não consegue desenvolver nada, então é necessário que ela seja trabalhada dia a dia, sempre com a mesma constância. Legal, é interessante. E aí, quando a gente fala sobre prospecção, a gente fala sobre organização do dia a dia, né? Para quem é nosso representante, está ouvindo a gente, qual que é uma dica assim, de rotina que a gente pode estar aplicando no dia a dia para eles? Né? Você tem bastante representante na sua carteira. Bastante. O que eles fazem de diferente? Legal. Cara, uma dica importantíssima para os representantes é: fechem blocos diários para fazer só prospecção. Isso é importantíssimo para que você, representante, consiga mensurar o quanto de prospecção você está fazendo no seu dia a dia e também ter aí, né, uma noção do quanto aonde você vai conseguir chegar nesse processo. Então, fechem blocos todo dia, 1 horinha, 2 horinhas que seja, mas a prospecção ela tem que ser constante dia a dia. Entendi. O que mais dá certo, por exemplo, dentro da sua carteira, na área de prospecção, que seus representantes acabam fazendo? É um segmento específico? É uma rota comercial? O que Legal. acontece aí? Acho que a primeira coisa que o representante ele tem que ter em mente é, ele tem que definir um público-alvo, isso é importantíssimo, né? Sigam sempre as instruções que a gente passa, é óbvio, porque a gente tem aí certinho mapeado quais são os processos das empresas, né? Os segmentos que mais vendem. Então, defina um público-alvo, defina a tua rota e defina a quem você quer chegar. Com isso, você consegue mensurar certinho o quanto você vai conseguir prospectar, onde você vai bater na porta e assim por diante. Né? Esse é o Legal. primeiro ponto. Interessante. Cara, eu tenho perguntas, algumas polêmicas aqui, tá? A primeira Joga lá. delas é o seguinte: saber fazer prospecção é mais importante do que saber sobre o produto da Serena? O que você acha? Cara, saber sobre o produto é importantíssimo. Agora, saber prospectar tá ali, digamos que lado a lado. Eu acho que você pode ser um engenheiro, um mestre, doutor em certos assuntos, mas se você não souber prospectar o cliente certo, você não vai conseguir vender o teu produto que seja o melhor do mundo. E acredite, o produto Serena é um dos melhores do mundo. Mas se você não souber como chegar ao teu cliente, você não consegue sair do lugar. Então a prospecção, ela tá lado a lado com saber, né, do que você tá lidando, o que você tá vendendo. Legal. E quando a gente comenta, ô Murilo, sobre o relacionamento com o potencial cliente, desde o primeiro contato até o caminhamento ali para o final do processo comercial, né? A gente fala sobre aquecer o lead, né? O potencial cliente. Você tem algumas dicas de como manter esse relacionamento para aquecer esse lead, esse potencial cliente? Legal, excelente pergunta. Cara, eu costumo utilizar algumas estratégias para que eu consiga aquecer esse cliente, né? Eu faço sempre uma cadência de contatos. Então, Cadência, né? Esse é um é nome muito importante. importantíssimo, tá? Então, muitas vezes o primeiro contato não vai ser lá o contato, digamos que o mais efetivo. Então, Aham. você tem que manter uma cadência. Eu costumo usar uma cadência de 5 dias, basicamente. Então, primeiro dia eu mando uma mensagem, faço uma ligação, né? Segundo dia também invisto em mensagens estratégicas voltadas para o segmento. Terceiro dia também faço a mesma coisa. O quarto dia eu faço uma pausazinha ali para entender o retorno do cliente. No quinto dia, de repente, eu faço uma última mensagem para gerar mais urgência. Então, manter uma cadência é importantíssimo para esse processo. Tá, interessante. Quando a gente fala sobre o produto da Serena, é energia, né? Acho que é uma dor universal em si. E aí você comentou sobre ser uma cadência mista, né? Tem esse conceito em vendas.
Só que você não chegou a falar, por exemplo, sobre abordagem física. Como que você acha, como que você encara isso? Vale a pena fazer o porta a porta, a visita presencial? O que você acha? Cara, falando em produto Serena e falando em energia, vale muito a pena a abordagem física. Principalmente falando do nosso segmento e da forma com que a gente está levando, né? Hoje a Aham, gente trabalha com representantes, principalmente pelo fato de que esses representantes eles conseguem criar vínculo com nossos clientes. Então, o vínculo, né, e o relacionamento são a chave para conseguir a venda. Então, o porta a porta, ou agendar uma visita, ou fazer isso de forma presencial é importantíssimo aí para o nosso processo. Então, assim, dentro da minha cadência que eu acabei de explicar, é muito importante você ter uma estratégia para poder agendar uma visita, para poder ir até o local, criar esse relacionamento, porque primeira coisa que eu sempre falo, você se vende antes de vender o produto, então você exato, tem que chegar primeiro lá, exato. presencialmente. De 1 a 10, ô Murilo, qual que é a prioridade que você daria, por exemplo, para visita presencial, definir a rota comercial? De 1 a 10, cara, eu vou falar como 8,5 para 9, viu? Porque é importantíssimo. Você definir uma rota e estar presente nessa rota e ser o rosto da Serena, o rosto mesmo assim do seu produto, é importantíssimo para criar laço, criar vínculo, criar um rapport com o seu cliente. E se tem essa oportunidade, faça, porque isso vai ser de grande ajuda pro fechamento. Legal. Você tem algum exemplo de algum representante na sua carteira que faz a visita presencial? Como que eles fazem? Tem. Eu tenho um representante lá de Ribeirão, uma região que eu atendo. Ele é um cara que ele trabalha muito, muito mesmo um relacionamento com seus É o clientes. da Ferrari? Esse É o da Ferrari. mesmo, esse cara aí. Esse cara aí é sensacional, tá? Então, assim, muitas vezes os clientes dessa pessoa, né, desse representante, às vezes não conhece o produto, porém, confia tanto nele que confia quase automaticamente no produto. É claro que estamos alinhados com um produto sensacional aqui, então ele sabe como explicar esse produto, ele sabe como abordar esse cliente. Porém, o relacionamento desse representante com esses clientes são tão fortes que ele precisa de pouco para poder fechar. Então, isso só para exemplificar o quanto é importante você saber se relacionar e o quanto é importante criar vínculo com o seu cliente. Você cria confiança e automaticamente a venda ela acontece quase de forma normal, né? Automática. Então, é importantíssimo. Legal. Comentamos sobre prospecção, né? O tratamento ali do potencial cliente, que a gente chama de lead, né, pessoal? E aí a gente fala também sobre a parte ferramental. Já falei em inúmeros podcasts que venda é 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. E aí, quando a gente pensa em tecnologia, a gente está falando sobre um sistema ali, o portal do representante, que serve para você como um CRM, né? CRM é um sistema ali para você fazer a gestão do relacionamento. Como que você vê hoje o CRM nosso, do portal do representante, para ajudar ele no dia a dia? Como que eu vejo, cara? Eu vejo como uma das principais ferramentas de dia a dia, tá? Então, se você não consegue mensurar o teu processo de venda, automaticamente você é um vendedor cego. Eu costumo falar, porque você não sabe como você está fazendo, aonde você quer chegar, quais são os seus resultados. E hoje, aqui na Serena, a gente tem uma ferramenta específica para isso que vai te ajudar, né, em todo o processo de cadeia de vendas a conseguir mensurar e a chegar nos seus resultados. O portal do parceiro, ele é o portal que está lá disponível para você com todas as ferramentas necessárias para você utilizar, desde materiais de vendas, desde treinamentos, desde material gráfico, até literalmente um CRM completo para que você possa colocar lá os seus clientes, seus contatos, né, e acompanhando o status de cada um. Então, assim, para você saber onde você quer chegar e mensurar seus resultados, você precisa de uma ferramenta e essa ferramenta hoje é disponível com o portal do parceiro. Legal. Dentro do CRM, dá para gerar proposta, dá para fazer contrato, como que é? Legal. Como eu falei, o portal do parceiro é uma ferramenta completa. Então, por lá você consegue, além, né, da parte de usar o material para prospecção, você consegue inserir a sua proposta, você consegue inserir novos clientes, você consegue criar propostas rápidas para enviar para esse cliente, você consegue fazer a administração da sua carteira com multivendedores, você, representante que tem prepostos, que tem equipes de vendas aí espalhadas, vai ser de grande importância isso. Então, tudo que você precisa vai estar lá. Legal, interessante. Falam bastante coisa sobre ferramental, que é muito importante, que é o pilar de tecnologia, né? E agora a gente vai voltar um pouco sobre processos. Apresentei uma proposta. Qual que é o passo a passo depois, né? Tipo, qual mensagem que eu envio, qual é a ligação que eu faço, qual que é a dica geral, assim, que você gosta de passar? Legal. Quando você chega na etapa de apresentar a proposta, né, eu costumo sempre falar para meus representantes, né, e isso eu fazia até quando eu era vendedor mesmo, tá? Essa é a etapa do fechamento e você precisa ser enérgico e você precisa ser, digamos que agressivo, é claro que de uma forma muito positiva. Então, assim, chame seu cliente, apresente sua proposta como uma proposta de valor, tá? Então, apresente para ele o quanto ele vai economizar, apresente para ele o quanto ele vai
literalmente lucrar com o desconto da Serena, tá? E logo em seguida você vai e chama o cliente para o fechamento, né? Então você pode utilizar, se no presencial, utilize gatilhos para chamar para o fechamento, e se for à distância, mensagens voltadas para o fechamento, como call to action, por exemplo, se fez sentido para ele, se ele quer fechar e assim por diante. Call to action, o que é esse contexto aí? Legal. Esse conceito, na verdade, Muito né? bom. Call to action trazendo para tradução livre, né? Basicamente é uma chamada para ação, tá? É uma chamada para ação. Então, toda vez que você, por exemplo, mandar uma imagem, uma mensagem, um áudio, você chama o seu cliente para uma ação, para um próximo passo. Como, por exemplo, Yuri, te apresentei aqui o sistema da Serena. Faz sentido para você? Ficou com alguma dúvida? Vamos seguir com o processo? Então, estou chamando o Yuri para uma próxima ação. Então, isso é importantíssimo para trazer o cliente para você e para a sua realidade, para que ele siga adiante com o processo. Exatamente. Murilo, me fala, cara, qual que é a diferença prática entre enviar uma proposta e apresentar uma proposta? Cara, diferença prática e de resultado muito grande. Quando você envia uma proposta, Yuri, acaba ficando muito vago. Você não sabe quando o cliente vai olhar, tem uma impessoalidade muito grande, né? O cliente, ele não coloca aquilo como prioridade, então acaba não gerando aquele senso de urgência que acho que é muito necessário. Já perdeu negociação por causa disso? Muita, cara, muita. Isso eu aprendi na prática, literalmente. Então, assim, você deve apresentar a proposta literalmente ao cliente. Então, você tem que ter ele perto de si, não muitas vezes literalmente, mas ter ele para você, para que você possa apresentar o valor. Porque uma proposta enviada muitas vezes é só mais um arquivo, é mais um orçamento, né, digamos assim. Mas quando você apresenta essa proposta ao cliente de uma forma gerando valor, aquilo faz toda a diferença para o fechamento. Bacana. E aí a gente entra numa etapa que é bacana, que é o fechamento, né? Eu apresentei a proposta, ele já direcionou ali qual que é o desconto que ele quer. E aí, chegou no fechamento. Qual é o próximo passo? Muita gente fica perdida, né? Legal. Cara, acabou de fechar com o cliente, deu tudo certo, o cliente assinou o contrato, fez todo o processo ok. Agora é a hora do nosso pós-venda, tá? E é importantíssimo, mas aí eu falo com importância muito grande, é que cada vendedor saiba como literalmente fazer a passagem de bastão para o nosso pós-venda, ok? E como que a gente faz isso? Hoje, a Serena, a gente consegue disponibilizar uma mensagem contendo todas as informações necessárias para esse cliente, para que ele possa ir para o próximo passo muito bem informado, contendo sobre informações sobre débito automático, contendo informações sobre prazos, contendo informações sobre login e senha e assim por diante. Então é importantíssimo que esse bastão seja passado de uma forma perfeita. Legal. E aí, qual que é a importância que você vê sobre a passagem de bastão entre o representante e o nosso pós-venda? Cara, a importância muito grande, tá? Porque é o seguinte, eu falando como experiência própria como vendedor, né? Quando a gente vende para o cliente, a gente vende o sonho para ele e ele aceita, né? A gente literalmente está mostrando para ele que nós somos uma empresa de muita credibilidade e ele está confiando em nós. Então a gente tem que saber fazer com que essa confiança ela passe até o final do processo e durante, inclusive, o recebimento das faturas dele. Então isso é de grande importância. Então, assim, deixar muito claro os processos após a venda é de grande importância para a experiência desse cliente. Ele tem que se sentir confortável e confiante de que a Serena vai fazer a parte dele. Legal. E ele tem que saber exatamente o que vai ser a parte dele. Entendeu? Então E isso é aí, importante. qual que é o impacto negativo que você vê quando o representante não faz essa passagem de bastão? Show. Vamos lá. O principal impacto negativo disso a gente acaba tendo um número muito grande de clientes que acabam não entendendo o que tem que fazer depois. Aham. Porque a gente vende o processo, querendo ou não, a gente tem que sempre pensar em estar no lugar do cliente, tá? O cliente, muitas vezes, a gente está mexendo naquilo que é muito confortável para ele e a gente vendeu um sonho para ele, certo? Então, assim, se aquilo, digamos, sair um pouco do controle dele, isso vai deixar ser muito ruim para ele, para a experiência dele, entende? Então, assim, o principal impacto o cliente ele fica desconfiado, o cliente ele vai acabar gerando muitas e muitas e muitas dúvidas, ele vai achar que aquilo é um problema, que é um golpe, ele vai acabar dando algum problema na parte operacional que vai prejudicar ele futuramente, seja por uma questão de distribuidora, seja por uma questão de pagamento, enfim, prazos principalmente, que muitas vezes não é muito claro para esse cliente como funcionam os prazos. Então, assim, uma passagem de bastão mal feita pode literalmente acabar com todo o processo que você tem feito bem feito até agora, entendeu? Então, Legal. E aí lembra o conceito que é saúde da sua própria carteira, né? Como que você vê essa importância também? saúde da carteira. Eu acho que é importante do seguinte forma, não adianta a gente fazer, eu gosto de falar um termo em vendas, que não adianta você fazer uma venda vazia, né? E a venda vazia é aquela tiração de pedido na qual você recebe a assinatura do contrato, passa e tchau, não é mais problema meu. Quão é importante isso?
aquilo se torna problema seu a partir do momento que aquele teu cliente ele se torna mais outras 5 oportunidades. Então, um cliente que você fecha hoje não é só mais uma oportunidade fechada. Ele pode se tornar 5, 10, 20 mil oportunidades a partir do momento que você trata bem essa primeira oportunidade, que você trata com carinho até o final. Imagine-se se você fosse esse cliente, como você gostaria de ser tratado. E quando você trata bem o cliente, quando você faz a passagem de bastão correta e a experiência dele é ótima, surgem novas oportunidades aí para você no futuro, como indicações e afins. É venda mais e com qualidade, né? Venda mais e com qualidade, exatamente. O pessoal comenta sobre vender mais e melhor. Você comentou, cara, sobre ativar a própria carteira, gerar mais oportunidade. E a pergunta é possível gerar receita passiva para o nosso representante? Sensacional, Yuri. Tem, e de uma forma muito boa, cara. Vou te explicar como. Aqui na Serena, o representante ele consegue ter uma renda passiva, né, através aí das indicações dos próprios clientes que ele fecha, tá? E assim, a gente abre um leque muito grande para esse cliente. Então, assim, ele pode escolher. Então, ele pode, após o fechamento da venda, esse representante ele pode pedir a indicação diretamente para esse cliente que ele fechou, e ele vai lá e entra em contato e tem uma renda ativa, tá? Ou, ao mesmo tempo, ele pode solicitar para que esse cliente, né, que ele acabou de fechar, possa indicar outros clientes. E com isso, ele tem uma renda passiva, tá? A cada 1 megawatt-hora vendido, ele tem uma bonificação em cima desse 1 megawatt vendido desse cliente aí que veio através aí já do seu atual cliente. Então, fica bem interessante. Interessante. Então, é uma ativa, onde tem uma postura mais dele mesmo em ir pedindo as indicações. Exatamente. Que eu vejo que é uma super oportunidade. Você não tem que deixar de pedir indicação. Você tem que pedir indicação a todo momento, durante todo o processo comercial. E sim, caso você deixe ele passar alguma, a Serena sempre está com o nosso programa ali de comunidade para o nosso cliente. E ele vai conseguir indicar e você também vai ganhar em cima disso, né? Ô Murilo, para a gente encerrar aqui, eu queria ouvir um conselho seu mesmo, pessoal, tá, cara? Você como especialista regional nosso, qual que é uma dica prática que você deixaria para o representante que está na sua carteira, que está nas carteiras de todo mundo, que está entrando no mercado de energia? Legal. Eu vou dar até mais de um conselho, tá, Irão, se você me permite. Lógico, eu acho que claro. O nosso segmento ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, ele é muito gostoso de se trabalhar. Então, o que eu aconselho hoje, o que eu falaria para você hoje que está entrando nesse segmento, até para você, representante que já é do segmento de energia. Primeira coisa, nunca abandone as prospecções, tá? Então, ela é o motor do seu fechamento, ela é o motor da sua empresa, né? Então, nunca para de prospectar. Invista muito no relacionamento, tá? Porque o relacionamento é o que vende. Não se esqueça que você vende primeiro você mesmo antes de vender um produto, certo? E terceiro, sempre fique antenado às novidades, né, que o teu produto pode oferecer para você e ao mercado que você trabalha. Isso vai te colocar na frente de qualquer concorrente, beleza? Ótimo, Murilo. Cara, queria te agradecer toda a participação aqui no nosso podcast. É muito importante ter você aqui como referência para trazer alguns conhecimentos novos, né? E muito obrigado, beleza? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Conta comigo, Yuri. Bom, pessoal, eu sou o Yuri Reis e esse foi mais um episódio do Serena Talks que se apresenta. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, coloque a sua energia no lugar certo e venha ser um representante Serena. Abraço, pessoal, até a próxima, hein?